Olá a todos participantes do terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde. Vim apresentar o trabalho intitulado por Análise dos Indicadores do Previne Brasil nos municípios de pequeno porte da região de saúde de Belo Horizonte, desenvolvido por Ana Paula de Lima Bezerra, por mim, Luciana Mara Nogueira Costa, professora Kátia Ferreira Costa Campos e professora Vanessa de Almeida. Bom, o SUS, ele foi inaugurado no Brasil desde a Constituição de 1988 e tem como uma das principais estratégias e características a atenção primária à saúde, que é responsável pelo primeiro contato desse usuário e também pelo cuidado em qualquer ponto da rede de atenção à saúde. Ela tem por característica ter uma grande complexidade do ponto de vista de conhecimentos, habilidades e competências, mas de uma baixa densidade tecnológica, ou seja, um menor dispêndio de tecnologia e menor custo. E os custos desse sistema, o financiamento do SUS, tiveram inúmeras mudanças ao longo dos anos. Anteriormente, denominado de PAB fixo e PAB variado, hoje, o que é vigente é a portaria de 2979 de 2019, que é denominado novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde, o Previne Brasil. Bom, Minas Gerais é dividida em superintendências regionais de saúde. Para esse estudo, vamos analisar a região de saúde de Belo Horizonte, na qual consta 39 municípios. No entanto, será alvo de análise os municípios de pequeno porte, aqueles com até 20 mil habitantes. Para análise, serão investigados os municípios aderidos ao projeto de pesquisa da Escola de Enfermagem da UFMG, denominada a Gestão do Sistema Único de Saúde, um estudo nos municípios de pequeno porte da Superintendência Regional de Belo Horizonte. O objetivo deste trabalho, então, é analisar os indicadores do programa Previne Brasil nos 8 municípios que aderiram ao projeto da Escola de Enfermagem da UFMG. Bom, esse estudo tem como importância fornecer indicativos para evitar a perda de recursos por parte dos municípios e promover um melhor planejamento à saúde e, consequência, a melhoria no atendimento da população do território. A atenção primária à saúde, ela é a porta de entrada do sistema, ela necessita ser resolutiva, ou seja, resolver a maioria dos problemas de saúde desse usuário, tem como característica a abordagem familiar, a longitudinalidade, ou seja, acompanhar esse usuário ao longo dos anos e gerenciar por toda a rede de atenção à saúde. É importante frisar que os países que mais investem na atenção primária possuem os melhores resultados em saúde e menores desigualdades em grupos populacionais. Cabe ressaltar ainda que, anteriormente, aquele modelo que eu falei do PAB fixo e PAB variado, era um modelo que era considerado um avanço do anterior, pois rompia com o modo de pagamento por produção. Hoje está vigente o programa Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde, instaurado pela portaria 2979 de 2019. Ele tem por característica 3 maneiras de captação de recursos por parte do município. A primeira é captação ponderada, que refere-se ao pagamento por pessoa cadastrada em equipe de saúde e família. Também é importante frisar que são aplicados pesos para a definição desse valor. Além disso, as ações estratégicas e prioritárias, ou seja, o município aderindo a ações estratégicas definidas pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, Saúde na Hora, Equipe de Saúde Bucal, Programa Academia da Saúde, Programa Saúde na Escola, o município que adere a essas ações estratégicas definidas pelo Ministério da Saúde recebe esse recurso e, por fim, o que é o alvo desse estudo, os indicadores de desempenho das equipes, que as equipes cadastradas e credenciadas no CNES, através do alcance das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde nos 7 indicadores apresentados aqui ao lado, que as ações estratégicas do pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. Os métodos. Trata-se, então, de um estudo quantitativo e descritivo. Como eu falei anteriormente, é um recorte de um projeto de pesquisa realizado na Escola de Enfermagem.
A análise desse estudo foi através dos resultados dos 7 indicadores do Previne Brasil no primeiro quadrimestre de 2022, que foi os resultados que a gente conseguiu, os últimos resultados antes do fechamento desse trabalho para apresentação desta data. As informações foram retiradas do CISAB e os municípios foco do estudo foram Santana do Riacho, Confins, Florestal, Jaboticatubas, Moeda, Piedade dos Gerais, Riacima e Raposo, que foram aqueles que aderiram ao projeto de pesquisa da Escola de Enfermagem da UFMG. Bom, como que se foi feita a análise? O Ministério da Saúde definiu a sinalização semafórica dos indicadores, ou seja, dividida através do alcance das metas, sendo vermelho aquelas metas com menos de 40% do cumprimento pelo município de cada um dos 7 indicadores, laranja seria de 40% a 60% da meta, de verde seria o cumprimento de 70% a 99% da meta para cada indicador, e em azul, aquele que atinge ou supera a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde por cada indicador analisado. Os resultados encontrados nos 8 municípios analisados no presente estudo foram o seguinte: é possível perceber que a maioria, né, dos resultados estão em vermelho, o que significa que os municípios, em sua maioria, não atingiram a meta estabelecida e foram inferior a 40% dessa meta estabelecida. Uma observação importante que podemos deixar é os municípios Piedade dos Gerais, no qual atinge a meta e supera a meta no indicador de consultas de pré-natal e o indicador 2, exames de sífilis HIV de gestantes. Também é importante destacar Florestal, no qual no indicador 3 atingiu e superou a meta nas gestantes com avaliação odontológica, mas podemos frisar também o não cumprimento, né, 0, em alguns indicadores por alguns municípios. Por exemplo, indicador 1, consultas de pré-natal, que é um indicador muito importante na atenção primária, né? Então, alguns municípios atingiram a marca de 0, não cumprimento da meta inferior a 40%, além disso. Outro indicador que chama bastante atenção é aquele da terceira dose da poli e penta em menores de 1 ano, no qual também teve municípios que não atingiram a meta, como também teve um índice a 0, que é Florestal e Moeda, o indicador 6, em Confins, hipertensos com consultas e aferições semestrais atingindo o valor de 0, e o indicador 7, que são os diabéticos com solicitação de exame semestral, que teve a marca de 0 em Confins e Raposos. Bom, então a conclusão que podemos tirar é que há um desafio enorme por parte do município no cumprimento dos indicadores. É importante frisar que é um paradigma, porque precisamos investir nos municípios para melhorar o desempenho, mas é importante ter um bom desempenho para que possa adquirir os recursos e investimentos na atenção primária à saúde. Então, é um paradigma que precisa ser resolvido. O Previne Brasil trabalha com dimensões e indicadores que já fazem parte da rotina da atenção primária à saúde, que o município precisa ficar atento, mas serão avaliados por outra dimensão e cobrança. É isso, muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, eu sou a Monique, eu sou formada em enfermagem e em gestão de serviços de saúde, além de ser mestre e doutora em demografia. Bom, o trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje é fruto de um trabalho realizado, né, entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Rede FEMIG, da qual, né, eu faço parte. Então, um trabalho intitulado Processo de Construção de Políticas Públicas, com enfoque na projeção de custos na atenção hospitalar. E o nosso foco aqui é a linha de cuidado em relação aos queimados em Minas Gerais. O processo de construção de uma política pública perpassa identificar uma situação ou um problema, destrinchar esse problema, identificar as possíveis causas e atuar sobre elas.
sendo que é preciso que tenha em mente as perguntas o que, quando, onde, quanto, quem e como, né? Como que o que eu estou tentando modificar, quanto isso ocorre, qual que é o peso e a magnitude desse problema na sociedade como um todo, onde ocorre, quando ocorreu, quem são as pessoas afetadas, né? E como vai ser esse enfrentamento. No caso da linha, né, de queimados, a linha de cuidado de queimados, foi identificado que tem um grande tempo de espera nas filas, né, para internação, principalmente do médio e do grande queimado. Há diferenciais nas taxas de internação entre as macro-regiões do estado de Minas Gerais e é uma causa que afeta principalmente mulheres, idosos e crianças. Aí pensando na questão de violência domiciliar, a questão, né, de idosos serem mais suscetíveis a estar expostos às condições que podem levar às queimaduras. E além disso, né, foi observado que há um aumento, né, no número de queimados, de internações de queimados no estado de Minas Gerais nos últimos 5 anos. Então, a estruturação da linha de cuidado, ela levou em consideração a prevenção de eventos causadores de queimaduras, né, numa ação de sensibilização da população e identificação daqueles fatores que podem causar as queimaduras, mas no âmbito mais vinculado à atenção secundária e terciária, houve uma mobilização para estimar qual que seria essa demanda, né, que necessitaria de uma intervenção hospitalar, no caso do médio e grande queimado, a identificação dos pontos de atenção, né, os hospitais que são referências para esse médio e grande queimado, o processo regulatório numa fila única, porque para os queimados, né, considerando a vocação do João 23, a nossa principal referência no estado para queimados, ela tinha uma fila paralela, então entender o processo regulatório numa fila única para priorizar os pacientes, isso também foi identificado como necessário. Dispor da telemedicina, visto que trata de pacientes que por vezes são pacientes instáveis, né? Então precisa de uma intervenção, uma grande densidade tecnológica e profissionais habilitados para tal. Então dispor também na questão da telemedicina e principalmente a questão do custos. Essa foi, né, os principais eixos de atuação da estruturação da linha de cuidados de queimados aqui em Minas. A apresentação vai focar especificamente na estimativa da demanda, né, para médio e grande queimado. Quando a gente pensa na estimativa da demanda para atenção hospitalar, é pensado sobre o número esperado de internações e o número necessário de leitos, né, para aquele enfrentamento, seja leitos de enfermaria ou leitos de... Então, para o número esperado de internações, né, atualmente nós não temos né, não foi identificado nenhum estudo falando qual que é a probabilidade de um indivíduo se acidentar e ter uma queimadura média ou grande. Então, a gente utilizou alguns proxies, né? Então, a gente utilizou como proxy a taxa de internação em municípios que possuem hospitais habilitados. E essa escolha, né, esse recorte, foi devido a que a gente sabe que geralmente a oferta daqueles serviços em locais que são habilitados, em geral, né, o acesso de residentes é melhor do que se a gente considerar da população no entorno. Então, fez esse recorte para municípios que possuem hospitais habilitados e aplicou essa taxa de internação à população de cada uma das macro-regiões. Então, a gente pegou essa taxa, dividiu o número de internações pelo número de pessoas, né, pessoas expostas àquele risco nesses municípios habilitados e aplicou essa taxa observada tanto na estrutura etária daquela população alvo, né, que no caso é a população das macro-regiões de saúde, tendo então a taxa bruta de internação e o número esperado de internações aplicando-se à população. E isso foi feito por sexo, faixa etária, dado que a gente tem, né, um componente etário muito forte na questão das internações por grandes e médios. Então, com essa aplicação, nós obtivemos esses resultados em que é esperado, né, 1.404 internações em Minas Gerais. Colocamos também, né, as internações que
que provavelmente vão passar por terapia intensiva, utilizando como base os dados já observados, né, nas internações, e colocamos as internações que foram de fato realizadas em 2019, para a gente ter um parâmetro de comparação se essa estimativa que estava sendo realizada, de fato, ela possui aderência com a realidade. Então, a gente vê que, de fato, a maioria das regiões, né, possui um fator maior do que um, indicando que as internações estimadas ela é maior do que as internações que foram efetivamente. Com base, né, nessa demanda estimada, que seriam 1.404 internações, né, então são números aproximados, a gente derivou, então, o número de leitos necessários. Só que esse número de leitos necessário, tanto de enfermaria quanto de UTI, ele depende da gravidade do caso, e essa gravidade do caso está intimamente relacionada com o tempo de permanência nesse leito. Então, para agregar essas duas medidas, né, junto com a demanda estimada, a gente utilizou a metodologia DRG. E ele distribuiu, né, pegou aquele padrão de distribuição das internações segundo o DRG do João 23 e aplicou a Minas Gerais. Então, adotou-se como pressuposto que as internações observadas no João 23, elas são representativas do meu total de internações. E isso é um pressuposto muito válido, porque o Hospital João 23, ele é responsável por 51% de todas as internações de médio e grande queimado do estado de Minas Gerais. Supõe-se que esse seja uma metodologia que tem aí um lastro com a realidade. De posse desse padrão de distribuição, né, que nada mais é, para cada um dos DRGs vinculado aos queimados, a gente verifica qual que é o percentual que está naquela categoria e qual que é o tempo médio de permanência, a gente estima quantas internações a gente teria em cada um desses DRGs. E com essa estimativa de internação, a gente consegue, e com o tempo médio de permanência, a gente consegue estimar, né, qual que é o número necessário de leitos, considerando aí uma taxa de ocupação de 95% e o mês base, né, com 30 dias. E aqui a gente colocou esse DRG dividido por 12, porque a gente está avaliando qual seria o número de leitos, né, mês necessários. Então, para os 12 meses, a gente teria essa divisão. Então, aqui eu tenho, né, qual que é a distribuição das internações. Então, aqui mostra as internações codificadas via DRG no Hospital João 23, que são 243, e qual que é o peso de cada uma dessas internações no total. Então, eu tenho que 2,6% né, dos pacientes das internações ocorridas. Aí, aqui a gente utiliza como diferente de internações, né, mas é algo próximo, o número de saídas, né, que é como o paciente queimado ele fica muito tempo no leito, então utiliza qual é o número de saídas que teve naquele período. Então, a gente tem aqui 2,6%, estão aí no DRG 927, que são queimaduras extensas, né, ou profundas, com ventilação mecânica, com enxerto de pele. E assim sucessivamente a gente tem aí o padrão da distribuição dessas saídas, né, que são essas internações, de acordo com o DRG. De posse dessa informação, nós temos aí, né, as internações previstas, como se a gente atribuísse aquele padrão de internações às internações previstas, então a gente consegue obter qual é o número de internações previstas para cada um dos DRGs, e dado o tempo de permanência e o pressuposto de taxa de ocupação de 95% e o mês padrão de 30 dias, qual que é o número de leitos necessários. Então, eu tenho ali, se as internações, né, seguirem o percentil 50 do DRG, ou seja, ter um tempo de permanência próximo a 50%, né, dos hospitais que tem esse mesmo perfil de internação, seriam necessários 48 leitos, e se eu for exercer, né, se os hospitais em média terem um tempo médio de permanência igual ao esperado, ao realizado, na verdade, pelo João 23, seriam necessários 59 leitos. Então, teria algo necessário, né, um quantitativo entre 48 e 59 leitos.
Então, das 1.404 internações, precisariam de aproximadamente 12 leitos de UTI, aí considerando os DRGs, né, que falam sobre a questão da ventilação mecânica, e 36 leitos de enfermaria mês, no caso de pacientes que não precisariam dessa ventilação. Então, com essas 1.404 internações, 12 leitos de UTI e 36 leitos de enfermaria, basta saber qual que é o custo para se manter esses serviços, né? Para atender aí a demanda de paciente de médio e grande queimado de Minas. Aqui utilizamos como base, né, o sistema de informação de custos da rede FEMIG, que é um sistema que existe desde 2009. Então, é algo bem robusto, inclusive é precursor, né, de várias políticas estaduais em relação à gestão de custos. E aqui nós trouxemos um recorte para o médio e grande queimado, que inclusive são centros de custo do Hospital João 23, dado aí o seu perfil assistencial. Então, nós temos que o médio queimado, o custo dia dele, em média, R$ 1.384,57, considerando os primeiros meses desse ano, né, até a informação até junho de 2022, sendo que em 2019 esse custo era de R$ 1.089,62. Para o a gente tem aí um aumento considerável. Então, em 2019, a gente tinha um custo médio de paciente dia, então é dia, não é internação, isso é importante frisar, de R$ 3.176,57, passando para R$ 3.922,11. E isso é afetado, né, pelo esse aumento dos insumos MAT-MED que tivemos aí em virtude da pandemia. Que é um outro centro de custo que é avaliado também no João 23 é o bloco cirúrgico, porque todo paciente queimado no João 23 ele passa pelo bloco cirúrgico para fazer, né, a limpeza, enfim, dessa ferida, né, desbridamento também. Então, o custo aí aqui para esse centro de custo, né, bloco cirúrgico, a unidade de análise é hora cirúrgica, então a gente tem um valor aí de R$ 1.847,86, considerando aí os dados de 2019, para, né, qual que é o custo da hora cirúrgica desse paciente queimado. Aqui, no bloco cirúrgico, não é estratificado se o paciente ele é médio ou se ele é grande queimado. Então, a gente tem um custo unitário aí desse. Então, para a gente chegar a qual que seria o custo, né, de manter um bloco cirúrgico para esses pacientes, a gente utilizou, né, a assertiva que o João 23 absorve 51% da demanda, então as horas cirúrgicas, né, para o estado como um todo seria o dobro disso. E também a divisão, né, entre o que é médio queimado, que é geralmente, né, o maior peso que tem é o médio queimado também, e o grande queimado. Então, com essas estimativas, a gente teria aí 1.009 internações de médio queimado, com um tempo de permanência médio de 22,84, um custo mediano, né, do Hospital João 23 de R$ 1.384,57, considerando o tempo médio de permanência, né, a internação sairia por 31.623 e o valor total previsto de 31 milhões. Considerando o grande queimado e o bloco cirúrgico, para a estruturação, para o atendimento, né, hospitalar do médio do grande queimado, seriam necessários aí 61.945,98 reais. Isso o valor ano, né? Então, aí a questão, né, do tempo que o paciente fica ocupando aquele leito. Então, em síntese, com o número esperado de internações, seriam necessários aproximadamente 12 leitos de UTI mês e 36 leitos de enfermaria 36 enfermarias mês, e esse montante de 61 milhões para custear esse serviço. Então, apesar dos queimados representar apenas 1,5% do total de internações em Minas Gerais, ele representa um montante financeiro muito grande. E são pacientes que, de fato, precisam dessa assistência, porque isso tem grande impacto na sua vida e no seu desempenho das suas atividades cotidianas. Esse trabalho, ele foi um trabalho que teve como objetivo identificar qual que era o valor necessário de aporte de recursos estaduais para ter esse fomento, né, essa estruturação dessa linha de cuidado,
e trazer evidências, né, da rede FEMIG para compor essa rede e trazer informações necessárias, né, de custos, que é algo que não pode ser negligenciado pelos gestores de saúde quando estruturam uma. Bom, era isso, né, que a nossa proposta, extrapolamos um pouco o tempo, eu peço desculpas por isso. Aqui está meu contato e a gente está aberto aí às discussões. O título desse trabalho é Aspectos facilitadores e dificultadores do trabalho de equipes de atenção primária à saúde em áreas de vulnerabilidade elevada. Os autores são Helena de Mesquita Souza Lara, Doane Martins da Silva e Marília Alves. O trabalho da atenção primária à saúde ele é um trabalho dinâmico, variado e imprevisível. Ele é pautado na Política Nacional de Atenção Básica e tem na Estratégia de Saúde da Família a principal para a reorganização da assistência à saúde no território. A Estratégia de Saúde da Família ela busca promover o acesso, longitudinalidade, territorialização, integralidade e coordenação do cuidado. Para que isso aconteça, é importante que o trabalho seja desenvolvido por uma equipe, que é denominada Equipe de Saúde da Família, uma equipe multiprofissional que presta cuidados a indivíduos e comunidades em determinado território e que, além disso, realiza articulação de rede, tanto intrasetorial, dentro da política da saúde, como intersetorial. Então, para que essa equipe consiga desenvolver seu trabalho da melhor forma, é preciso que eles conheçam o território onde eles estão atuando, para planejar as ações de acordo com as necessidades de fato que as famílias e comunidades que residem naquele território apresentam. As atividades da atenção primária, elas devem favorecer o acesso e vínculo da população, visando a continuidade do cuidado. Por isso que conhecer de fato o território é tão fundamental. A territorialização ela é uma das diretrizes do SUS e ela visa o planejamento e proposta de ações, né, dentro da rede, a partir do território de atuação dessas equipes, considerando todas as variáveis por trás desse território, variáveis e vulnerabilidades. E a gente sabe que as vulnerabilidades existentes nos territórios demandam dos profissionais de saúde atuações diferentes. Então, a população que reside em áreas mais vulneráveis apresenta demandas e necessidades específicas, porque elas vivem em ambientes que têm uma condição mais insalubre, que favorece o adoecimento. Além disso, as situações de desigualdade e injustiça são mais frequentes nesses territórios. Considerando todo esse contexto de vulnerabilidade, o conceito de território, do acesso e o trabalho da equipe de saúde da família, é importante dizer que o trabalho, então, deve ser voltado para a elaboração de planos de cuidados compartilhados, considerando o impacto que as variáveis sociais apresentam na saúde da população. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar os aspectos que facilitam e dificultam o trabalho de equipes da atenção primária à saúde em áreas de vulnerabilidade elevada. Entendemos que reconhecer as especificidades do trabalho da equipe de saúde da família nesses territórios possibilita a discussão acerca da atuação dos profissionais e da necessidade de subsídios à melhoria da qualidade assistencial a partir da articulação da saúde com outros setores. A atenção primária à saúde é a coordenadora do cuidado e ela visa produzir esse cuidado a partir da lógica territorial, para a população que reside num determinado local específico. A promoção do acesso universal de saúde é o objetivo maior, a fim de dar respostas para as necessidades que a população que reside naquele local apresenta. É importante contextualizar e trazer que as vulnerabilidades, que são complexas e multicausais, impactam diretamente na saúde das pessoas. E para a gente conseguir trabalhar reduzindo essas vulnerabilidades, atuando na lógica da equidade, é preciso reduzir as diferenças, investindo mais tempo, mais recursos nessas áreas que têm uma carência maior. Esse trabalho foi baseado num estudo de caso único com abordagem qualitativa a partir de uma dissertação de mestrado. A coleta de dados aconteceu no ano de 2019
em 3 centros de saúde, com profissionais de 9 equipes de saúde da família. 24 profissionais compuseram a amostra dessa pesquisa. Ela aconteceu através de um roteiro semi-estruturado e observação direta pela pesquisadora. A análise de dados foi análise de conteúdo temática, e é importante também colocar que essa pesquisa foi aprovada pelos comitês de ética da Prefeitura de Belo Horizonte e da Universidade Federal de Minas Gerais, e os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Como aspectos facilitadores do trabalho das equipes de saúde da família que atuam em áreas de vulnerabilidade elevada, tivemos como resultado o acesso, o vínculo e o trabalho em equipe. E aspectos dificultadores, a demora para o agendamento de consultas especializadas, o RH insuficiente no centro de saúde, a falta de recursos materiais e a localização geográfica da unidade. Quanto aos aspectos facilitadores, é importante reforçar que a fala dos entrevistados remete o quanto a saúde sempre está presente nos territórios que muitas vezes não possuem nenhum outro equipamento de política pública e absorve várias demandas. Como equipe também se organiza e articula bem para dar resposta para as necessidades de saúde da população. O acesso aos serviços de saúde possibilita uma maior resolutividade para as questões apresentadas pela população. Importante também reforçar que, nesses momentos que a população consegue acessar os serviços de saúde, são identificadas questões, necessidades, demandas que extrapolam a política da saúde. Então, por isso, é importante e fundamental a articulação intersetorial entre as políticas públicas. O vínculo estabelecido entre os profissionais, gestores, a política em si e os usuários, ele, quando estabelecido e fortalecido, favorece um cuidado maior em saúde da população. E o trabalho em equipe possibilita uma troca de saberes, visando um cuidado ampliado e de uma forma mais fortalecida dos usuários. Os aspectos dificultadores evidenciados pelas falas dos trabalhadores demonstram como as questões limitadoras estão interligadas e interferem diretamente no acesso, no vínculo e na continuidade do cuidado dos usuários. A vulnerabilidade local associada à escassez de recursos do território traz impactos negativos para a condição de saúde da população, conforme foi evidenciado pelos entrevistados 1 e 2. Um dos dificultadores identificados foi a demora para o agendamento de consultas especializadas. Essa demora muitas vezes decorre da falta de profissionais e da oferta insuficiente de vagas para atender toda a demanda que o município apresenta. Com isso, a população acaba demandando com maior frequência no centro de saúde, a fim de buscar respostas para as questões de saúde apresentadas, comprometendo a integralidade do cuidado. Outro ponto importante dizer é a falta de profissionais. Há, de fato, uma dificuldade de vinculação de profissionais nessas unidades que localizam-se em áreas de vulnerabilidade maior, justamente pela distância, carência, dificuldade de acesso, e com isso, muitas das vezes, a rotatividade profissional aumenta, fragilizando os vínculos estabelecidos entre os profissionais e a população. A falta de recursos materiais muitas vezes faz com que os profissionais usem recursos próprios para a compra de insumos a fim de ajudar os usuários a resolver questões de saúde ou outras questões que impactam diretamente na sua saúde. A localização geográfica frágil também foi outro ponto identificado como dificultador, porque quando essas unidades localizam-se de forma mais afastada, sem ter nenhum outro ponto de apoio, comércio, sem que existam outros pontos de política pública para que a população acesse, a condição de saúde desses usuários vai ser mais fragilizada, porque tudo vai chegar enquanto demanda para os serviços de saúde, porém o equipamento de saúde ele tem uma limitação para dar respostas para as necessidades apresentadas pela população. Então, por isso é tão importante a existência de equipamentos da política intersetorial nesses territórios que tanto precisam. Como conclusão desse trabalho, tivemos que o acesso, o vínculo e o trabalho em equipe foram identificados como aspectos que facilitam o trabalho das equipes que atuam nessas áreas de vulnerabilidade elevada.
a demora para o agendamento das consultas especializadas, o dimensionamento insuficiente de trabalhadores, a falta de materiais e a localização geográfica das unidades foram considerados aspectos dificultadores. É necessária a inserção de outras políticas e equipamentos sociais dentro desses territórios de vulnerabilidade elevada, justamente para dar resposta às necessidades que a comunidade apresenta. As áreas de vulnerabilidade elevada apresentam diferentes características, mas sempre marcadas pela desigualdade social. Dessa forma, sugerem-se novos estudos sobre o tema. As referências. Obrigada. Bom dia a todos, O título do trabalho é Análise dos intervalos de diagnóstico e tratamento no itinerário terapêutico de pacientes ambulatoriais com câncer de mama em um Hospital Universitário Federal. Como autores, sou eu, Janaína Batista, professora doutora Kênia Valéria, professor doutor Cássio Maldonado e Juliana Batista. Então, o câncer de mama é um problema de saúde pública mundial, é a principal causa de morte por neoplasia entre as mulheres. E o aumento da incidência e a mortalidade do câncer de mama é diretamente proporcional às mudanças nos padrões demográficos, como o envelhecimento populacional e o desenvolvimento econômico. Considerando a magnitude da neoplasia, garantir o acesso equitativo e integral ao diagnóstico e ao tratamento da doença em tempo oportuno torna-se um dos desafios da assistência. Os intervalos entre identificação dos sintomas, confirmação diagnóstica e início do tratamento oncológico para mulheres com câncer de mama têm sido objeto de preocupação em vários países. É consenso na literatura que esses intervalos devem ser reduzidos ao menor possível. Resultados de algumas pesquisas evidenciou que atrasos maiores que 3 meses entre o início dos sintomas e o início do tratamento têm associação com uma redução de 12% na sobrevida em 5 anos, além de agravar o câncer de mama, reduzir as chances de cura, impactar na qualidade de vida do paciente e aumentar os gastos públicos em decorrência dos tratamentos que se tornam mais caros e mais longos. Em 2011, o Tribunal de Contas da União, com base em informações ambulatoriais e hospitalares, evidenciou que os tratamentos oncológicos no SUS não têm sido tempestivos. Diante disso, em 2012, foi sancionada a Lei 12.732, estabelecendo o tempo de 60 dias para o início do tratamento do câncer a contar da confirmação diagnóstica. De acordo com o relatório publicado pelo Ministério da Saúde, de um total de 34.992 mulheres diagnosticadas com câncer de mama em 2018, apenas 50% realizaram o primeiro tratamento em até 60 dias. O restante, 43,6%, foi com intervalo maior do que 60 dias. A pandemia de Covid-19 tornou o cenário de saúde ainda mais desafiador, Todo o sistema de saúde foi impactado, não só pela demanda de atendimento dos casos de Covid, mas também pelas medidas de isolamento e de distanciamento social que comprometeram o acesso dos indivíduos aos serviços de saúde, havendo interrupção dos atendimentos eletivos, incluindo o rastreamento do câncer na maioria dos países, devido à priorização das urgências e redução do risco de transmissão de Covid nos serviços de saúde. Considerando, então, o predomínio de publicações no nível primário de atenção à saúde e a carência de estudos no nível terciário quanto ao tempo para diagnóstico e tratamento como etapas da linha de cuidado do câncer de mama, torna-se relevante a realização de estudos que verifiquem o tempo real gasto para iniciar o tratamento oncológico nos serviços de saúde. O conhecimento dessas informações é fundamental para que os gestores, instituições e profissionais de saúde atentem e reforcem as estratégias para assistência do câncer de mama no Brasil. Então, como objetivo geral do artigo foi analisar os intervalos de diagnóstico e tratamento do câncer de mama em mulheres atendidas entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020 em um Hospital Universitário Federal, considerando a Lei 2.732 e os impactos da pandemia do Covid-19. Como objetivos específicos, temos identificar fatores sociodemográficos e clínicos que têm associação com os intervalos estudados e verificar se houve mudança dos intervalos considerando o contexto da pandemia de Covid-19. Em relação à metodologia, o estudo então teve uma abordagem quantitativa com utilização de técnicas estatísticas, um estudo descritivo, observacional, retrospectivo, de corte transversal. Então, o cenário de estudo foi um hospital geral, público, federal, universitário, localizado em Minas Gerais, que realiza atividades de ensino, pesquisa, assistência, sendo referência no sistema municipal e estadual de saúde no atendimento aos pacientes portadores de patologias de média e alta complexidade.
Ele é credenciado como prestador da assistência em oncologia pela Secretaria Estadual de Minas Gerais e pela Secretaria Municipal de Saúde e está habilitado como UNACOM. A população estudada, foram mulheres com diagnóstico de câncer de mama, advindas do fluxo ambulatorial, com idade superior a 18 anos, que realizaram o primeiro tratamento oncológico no hospital, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020. Como critério de exclusão, inserimos pacientes que já foram submetidos a tratamento oncológico anteriormente, porque isso muda o tempo dela na rede, as advindas do fluxo de internação e as advindas do fluxo de interconsulta. A coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa documental com dados secundários, com informações disponíveis no prontuário, sistema GHU, formulário de APAC e o sistema MV. Então, aqui está o quadro com a descrição das variáveis sociodemográficas, que foi faixa etária, procedência, raça e cor, as clínicas, que foi o estadiamento e a modalidade terapêutica do primeiro tratamento, e as relacionadas ao tratamento. Foi o tempo entre suspeição e confirmação diagnóstica, também chamado de intervalo 1, o tempo entre diagnóstico e início do tratamento, que foi o intervalo 2, e o tempo entre a primeira consulta e o início do tratamento, que é o intervalo 3, e tempo total entre suspeição e início do tratamento, que foi o intervalo 4. Para a análise dos dados, foi utilizada a planilha e programa Excel, analisados por meio do pacote estatístico de ciências sociais. Foram calculadas estatísticas descritivas para as variáveis qualitativas em forma de tabela de frequência. A normalidade dos dados quantitativos foi testada através do teste de Shapiro. Os valores apresentaram distribuição não normal e, em virtude disso, não foram apresentados de maneira descritiva, utilizando medianas e quartis. Para verificar a correlação entre variáveis quantitativas, foi utilizada a correlação de Spearman, e para verificação de associação entre variáveis qualitativas, foi utilizado o teste Q-quadrado. O universo da pesquisa foi composto por um total de 276 mulheres. A maioria das pacientes, 79%, eram provenientes da macro-região centro. A raça-cor predominante foi a parda, respondendo por 67% dos casos. O estadiamento de maior proporção foi o 3, com 40,6% dos casos, seguido do nível 2, com 34,4% dos casos. A cirurgia foi a terapia mais indicada como primeiro tratamento, correspondendo a 58% dos casos, conforme pode ser visto na tabela. A idade dos pacientes no momento do diagnóstico variou de 24 a 96 anos e cerca de 25% das mulheres foram diagnosticadas antes dos 46 e 25% após os 66 anos. A população estudada apresenta características comumente observadas entre pacientes que são atendidos pelo SUS. Referente à idade, resultados semelhantes são encontrados em outros estudos nacionais, nos quais a idade média dos pacientes está em torno de 55 anos. Quanto ao estadiamento, esse estudo diz todas as evidências existentes para a região sul e sudeste, se considerado o período de 2000 a 2015. De acordo com o relatório do INCA, a maior parte das mulheres residentes nessas duas regiões, 66,6% e 65,1%, respectivamente, chegaram ao hospital com a doença em estadio inicial, que é o estadio 0, 1 e 2. Em relação à indicação terapêutica, o resultado assemelha-se a outros encontrados na literatura brasileira. Em uma pesquisa realizada com 204.130 mulheres brasileiras, 58,8% realizaram cirurgia como primeiro tratamento. Em relação aos intervalos de tempo, evidenciou-se que o tempo mediano entre suspeição e confirmação diagnóstica foi de 52 dias. Para o Brasil, as evidências existentes apontam valores mais elevados do que os encontrados neste estudo, com o tempo mediano superando 100 dias. Para 66,7% das pacientes, o tempo foi superior a 60 dias, ou seja, o prazo preconizado pela Lei 2.732 entre diagnóstico e início do tratamento foi cumprido apenas para 33,3% das pacientes. O tempo mediano do percurso total da paciente, que é o intervalo 4, foi de 156 dias, com 88% das mulheres esperando mais de 90 dias para receber o tratamento depois da suspeição.
Em relação, né, ao tempo entre diagnóstico e tratamento, os resultados encontrados no Instituto se assemelham à maior parte das evidências já documentadas pelo Brasil. Estudo realizado com dados secundários provenientes de 336 unidades hospitalares do Brasil mostrou que 52,7% do total de 202.199 mulheres diagnosticadas e tratadas no período de 2000 a 2017 apresentou um intervalo entre diagnóstico e tratamento superior a 60 dias, sendo o tempo mediano de 63 dias. Para Belo Horizonte, um estudo realizado em 10 unidades oncológicas no período de 2010 a 2013 mostrou que 54,3% do total de 715 mulheres receberam o primeiro tratamento em tempo inferior a 60 dias, sendo o tempo mediano de 55 dias. Em relação à associação de variáveis, de uma forma geral, as variáveis sociodemográficas como idade, raça, cor, não apresentaram associação significativa com os intervalos de tempo. Apenas no caso de idade, verificou-se uma relação com o intervalo 2, ou seja, quanto maior a idade, maior o tempo entre confirmação diagnóstica e início do tratamento, indicando que pacientes mais velhas levam mais tempo para iniciar o tratamento. E aí a tabela abaixo mostrando a correlação entre a idade e os intervalos. A análise de correlação univariada mostrou uma associação entre as medidas de intervalo de tempo com as características relacionadas ao estadiamento do câncer e o tipo de tratamento indicado. Pacientes com câncer de mama em estadios iniciais 1 e 2 apresentaram intervalos de tempo mais elevados entre o diagnóstico, o início do tratamento e entre a primeira consulta e o início do tratamento do que as pacientes em estadios tardios, 3 e 4. Ou seja, pacientes em estádios mais avançados são encaminhados pela rede e tratadas pela Unacom mais rapidamente do que as mulheres em estádios iniciais. Uma pesquisa realizada no Nordeste mostrou resultado semelhante. Pacientes diagnosticadas nos estadios iniciais tiveram uma chance de 24% maior em relação àquelas nos estadios tardios para iniciar o tratamento acima do tempo normatizado pela legislação. Em relação ao tipo de terapia indicada para o primeiro tratamento, os intervalos de tempo 2, 3 e 4 foram maiores para as pacientes com indicação de cirurgia. As pacientes com indicação de quimioterapia são tratadas em menor tempo. A literatura sugere que o tratamento das mulheres com estadiamento avançado ao diagnóstico seja iniciado precocemente em razão do agravamento da doença e do impacto negativo no prognóstico e na pior sobrevida. E em análise dos intervalos, considerando o contexto da pandemia de Covid-19, para esta Unacom e para este hospital, a pandemia do Covid-19 não influenciou no percurso da paciente com câncer de mama, conforme pode ser mostrado na tabela 5 abaixo. E evidenciou-se que não existiu diferença nos intervalos de tempo, bem como na proporção de estadiamento e no tipo de tratamento terapêutico, considerando o período de 2018 e 2020. Observou-se uma redução de 31,7% no número de pacientes encaminhados pela rede de saúde em 2020 em comparação ao ano de 2018, o que pode estar relacionado com o fato das ações de rastreamento e diagnóstico do câncer de mama no SUS terem sido suspensas no início da pandemia. Então, esses resultados contrastam aos encontrados em outros estudos nacionais e internacionais. Um estudo descritivo que utilizou dados secundários sobre a realização de procedimentos de rastreamento, investigação, diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Brasil e suas macro-regiões nos anos de 2019 e 2020 mostrou uma redução de 42,6% de mamografias, 35,3% de biópsia e 26,7% dos exames anatomopatológicos. No Brasil, o rastreamento e o diagnóstico do câncer de mama foram mais afetados que o tratamento. Um resultado esperado, considerando as recomendações vigentes e o balanço entre os riscos e os benefícios de manter as ações de rastreamento em um cenário epidemiológico desfavorável como o do Covid-19. Como considerações finais, o câncer de mama é a neoplasia mais frequente nas mulheres no mundo, é a principal causa de morte entre as mulheres brasileiras, que sugere a necessidade de reestruturação e aprimoramento dos serviços de assistência oncológica e integração do serviço para o controle da doença. Apesar do SUS oferecer diversas ações para o controle da neoplasia, observa-se que o prazo estabelecido pela lei, dos 60 dias, para acesso ao tratamento após a confirmação diagnóstica, não está sendo cumprido. Neste estudo, verificou-se que 66,7% das pacientes realizaram o primeiro tratamento após os 60 dias.
A maior ocorrência de início de tratamento em tempo oportuno se deu entre as pacientes mais jovens, com estadiamento tardio, 3 e 4, e com indicação de quimioterapia. De acordo com a literatura estudada, o acesso ao tratamento em tempo superior ao estabelecido diminui consideravelmente as chances de cura e sobrevida da pessoa doente. O não cumprimento da legislação configura omissão e pode resultar em uma ação de responsabilização dos gestores públicos, considerando os danos causados à saúde. Medidas mais efetivas devem ser discutidas e implementadas, com a finalidade de garantir o acesso ágil das pacientes ao tratamento do câncer de mama.